Bom dia, sou Josemar, mais uma vez aqui com vocês nesse canal. Vamos falar hoje sobre a Confissão de Pedro, mas nessa abordagem a gente vai ver a preocupação de Jesus sobre as questões do que falam dele e do que quem o segue falam sobre ele. São questões que muitos cristãos preferem não discutir, porque tem um modismo de que o que os outros pensam sobre mim não importa, mas não é o que Jesus diz aqui. Então a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. E se você gosta desse assunto, você deixa o seu like, a sua curtida, e passa a nos seguir, ative o sininho para que toda vez que tivermos assuntos novos na plataforma, vocês sejam os primeiros a serem avisados. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27, não, a partir do verso 1, desculpa, Marcos 8, verso 27 mesmo. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. Pelos feitos que ele fazia, ele era confundido como João Batista. Nada contra, que também um homem de Deus, mas não era o próprio Deus. E outros falavam Elias, mas outros uns dos profetas. Ou seja, Jesus era comparado sempre com alguém que falou sobre Deus, que pregou contra o pecado. Ele nunca foi comparado com ninguém que falava a favor do pecado. Ele, nessas três comparações aqui que fizeram, de João, de Elias e sobre profetas, são todos os que pregavam contra o pecado. Só que mais na frente, Jesus pergunta também aos seus, os que os seguia. E lhes disse: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele, porque ele ainda não estava preocupado, ele não queria ser anunciado ainda, porque Pedro foi bem direto: Tu és o Cristo. Uma outra versão diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pois discerniste bem, discerniste a carne e discerniste o Espírito. Mas Jesus não estava preocupado com isso agora, porque ele não queria ser notado agora. Porque uma coisa é o que eu digo que sou, outra coisa é o que vocês dizem de mim. Um ponto que a gente pode pegar aqui sobre verdade, que não é nova, como eu costumo dizer, a palavra por si só ela se revela, e não é nova, é sobre a questão do que os outros fora da igreja dizem de mim. Ah, mas eu não estou nem aí o que pensam de mim, mas deveria ficar, deveria se preocupar sim. Mas essa questão de que as pessoas vão falar e eu devo me preocupar, é nessa questão. Será que o que estão falando de você ou de mim glorificam a Deus? Porque uma coisa é nós sermos taxados de falsos, de mentirosos, de ladrões, porque de fato fazemos, vamos dizer assim. Outra coisa é sermos taxados de fanáticos, de um santinho, de querer ser melhor do que os outros, porque eu vejo um monte de pessoas, inclusive do meio artístico, que estão sendo apedrejados, porque antes o evangelho ele abrangia somente os menos favorecidos, mas nós temos visto que, graças a Deus, o Evangelho tem alcançado todas as classes sociais, culturais, e o Evangelho tem se expandido.
Só que tem pessoas que nos julgam porque não vivemos as mesmas práticas de fé deles. Mas uma coisa é te julgarem dentro do que você faz de certo. Outra coisa é te julgarem dentro do que você faz de errado. Você prega contra, mas você é pego naquilo que você prega. Não sei se os irmãos estão entendendo. Uma coisa é eu falar, é eu pregar para as pessoas que não têm a Bíblia como prática de fé. Eu prego contra, mas eles lá na frente me pegam fazendo a mesma coisa que eu estou pregando, que eles me viram pregando, dizendo que é pecado, que é errado. Então, nisto você não está glorificando a Deus. Mas quando você é taxado por fanático, por metido a certinho, mas dentro do contexto, dentro do que você está vivendo, está dentro da palavra, ou embora você não é Deus, você não é Cristo, para ser o perfeito, mas você está tentando assim ter uma vida, uma conduta exemplar diante da tua família, diante da tua sociedade, diante dos teus irmãos espirituais dentro da congregação, e quando você é taxado de os metido a certinho, nisso você está glorificando a Deus. Porque a própria palavra diz que os nossos inimigos, porque nós não devemos ter, mas tem muita gente que nos tem como inimigos. E quando glorificam a Deus através das nossas vidas, é exatamente assim, falando contra a nossa prática de fé. Porque nós, agindo dentro da palavra, a gente vai desagradar muitos. A gente não pode se preocupar em agradar o mundo lá fora, o sistema lá fora. Porque nós vivemos numa via de mão dupla. Enquanto uns choram, outros sorriem. Enquanto uns sorriem, outros choram. Por que eu digo isso? Porque a palavra diz que nós vivemos neste mundo, mas nós não fomos chamados para continuarmos vivendo neste mundo. Se as Escrituras é a nossa prática de fé, é nosso exemplo de prática de fé, mas nós não vivemos o que ela manda a gente viver, a gente não tem uma referência dentro dela, ou as pessoas não veem em nós a referência dela, porque a Escritura também diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por que luz do mundo e o sal da terra? Porque desde quando Deus chamou Abraão na antiguidade, passamos a ser diferenciados. Não melhor do que ninguém, mas diferenciados. Porque Deus escolheu um povo. Se Jesus hoje é conhecido, se Deus é pregado e falado em todo o planeta Terra, é graças aos judeus. Porque deles partiram Jesus, deles partiram Deus. Foi através deles que o mundo veio a conhecer Deus. Muitos falam, mas Deus é apenas um mito, é um ser mitológico, porque ninguém vê. Mas tem tantas coisas que eu não vejo, mas existe o ar. Eu não vejo o ar, mas eu sei que existe. Eu nunca vou poder tocar nas estrelas, mas elas existem, eu vejo de longe. Eu tenho a minha forma de ver Deus espiritualmente. Todos nós que praticamos e que temos a Bíblia como referência de fé e como prática de fé, não é que nós criamos uma fantasia, como muitos dizem. Nós não criamos fantasias. Só quem está dentro sabe o que está falando. Só quem está dentro sabe o que vive. Só quem está dentro sabe o que Deus representa para cada um. Quem está fora é muito fácil dizer não existe. Mas que o Espírito Santo nessa manhã, ele nos conduza à tua verdade. A verdade esta que liberta, que restaura, que confronta. Porque a verdade que não confronta, ela não é verdade. Porque eu não devo atacar ninguém. A minha prática de fé não é para atacar ninguém. É para falar da verdade da Bíblia, falar da verdade de Cristo, falar da verdade do que eu aprendi.
Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé vem do ouvir, mas o próprio Espírito Santo é que me conduz a essa fé, que é o ouvir dele. Então, esse fato das pessoas dizerem que não importa o que os outros lá fora dizem de mim, importa sim. Mas vamos nos atentar se o que eles dizem lá fora está glorificando a Deus ou está envergonhando o Evangelho. Você pode ver que tem muita gente por aí, desculpa, que o que falam dessas pessoas não está glorificando a ela, nem quem o chamou, que é Jesus. Está servindo de escândalo, porque de fato o que estão falando é verdade. Elas fizeram. Elas dizem, professam as Escrituras, professam Jesus, mas na hora de mostrar na vida, na prática, elas não vivem, elas não praticam. Elas pregam, porque virou um mercado, um comércio gigantesco, mundial. O Evangelho virou um comércio. Todo mundo quer uma fatia desse bolo. Mas só que a Bíblia diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Mas ela também diz que nada vai ficar em oculto. Nada. Nada fica em oculto. Eu posso enganar, eu posso tentar enganar a Deus, nunca vou conseguir. Posso enganar o pastor da minha igreja, posso enganar os meus irmãos, a minha sociedade, a minha família. Mas um dia a minha máscara vai cair. E não se preocupe não, irmãos. Porque se a máscara não cair, Deus arranca. Você pode ver por aí pela própria mídia. Eu uso mídia porque graças eu louvo a Deus que nós temos a mídia hoje. Muitos acham que a mídia não é favorável para os cristãos, mas tem sido. Porque graças à mídia tem muita gente que estava mascarado e a máscara não caiu, Deus arrancou. Não vou usar exemplos para eu não ser bloqueado pela plataforma. Mas se vocês sabem muito bem, tem muita gente que vivia escondido atrás do Evangelho, envergonhando o Evangelho, e por causa deles muitos eram apontados como iguais. Foram desmascarados. A máscara caiu. Então não te preocupe com quem andas errado. Te preocupes em você viver certo. Porque se você viver certo, você vai ser luz. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho, mas nós somos e temos que ser a placa que conduz quem não conhece a palavra até a Jesus. Nós precisamos sermos ministros, facilitadores do caminho. Facilitadores para quem não consegue chegar até o caminho, chegar até Cristo. Nós não podemos ser pedra de tropeço, mas sermos facilitadores. Não é um militar contra o outro, não é um irmão militar contra o outro irmão, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nossa luta é contra as hostes, as potestades, os principados dos ares. As hostes celestiais da maldade. Nós fomos chamados para lutarmos contra eles. E contra eles nós temos o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que venceu todas as coisas. Nós não fomos chamados para lutarmos contra a carne. Nós não fomos chamados para apontar ninguém. Cada igreja, cada templo, porque a igreja somos nós, cada templo já tem a tua assembleia. Ali cabe à assembleia julgar os membros dela. Se andam errado, se andam certo, cabe eles julgarem. Se não está de acordo, chamar a atenção, corrigir. Se possível, disciplinar para que sirva de exemplo para os outros. É o que não temos visto hoje. Ah, mas porque a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado.
Não caia nessa armadilha. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado, porque da mesma forma que você julga, você será julgado. Nesse contexto, quem estava julgando estava errado. Fazia a mesma coisa. Lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Ela foi apedrejada. Não, minto. Perdão. Ela foi chamada diante de Jesus para apedrejarem ela. Mas Jesus começou escrevendo o pecado de cada um que estava ali. Não julgue para não ser julgado. É nesse contexto. Porque o irmão ou a irmã não está andando certo, cabe à Assembleia Eclesiástica chamar a atenção dessa pessoa. Cabe, se possível, como disse, que ela seja de exemplo. Não é colocar o nome dela em outdoor. Não é colocar o nome dessa pessoa em holofotes, em jornais. Não. É resolver internamente. Todos os irmãos. Então vamos sim nos preocupar com o que dizem sobre nós lá fora. Se estão dizendo certo ou se estão dizendo errado. Se o que dizem glorifica a Deus ou o que dizem não glorifica a Deus. Vamos nos preocupar sim. Não fica vivendo uma vida dissoluta achando que estão dizendo, mas a Bíblia diz que eu não devo me preocupar com o que dizem lá fora. A Bíblia não diz isso. Quem criou isso fomos nós mesmos. A Bíblia não diz sobre essa questão, não diz sobre isso. Diz que nós temos que ser luz para o mundo. E sal, ou seja, a diferença de sabor. A diferença que luz, ela ilumina. Se ela ilumina, se a luz ela ilumina nas trevas, ela é diferente das trevas. Agora, se tem um grupo de pessoas e você está no meio daquele grupo e quem está de fora olha, mas não vê diferença entre você e o grupo de 5 pessoas, que você é uma das 5, não tem diferença nenhuma visualmente, esse é um problema. Esse é um problema. Porque a cultura do mundo está dentro da igreja. A cultura do mundo invadiu a igreja. O que antes não era pecado, hoje em dia já é pecado por adaptação. Já não é mais pecado. Vamos corrigir, já não é mais pecado. Porque pecado por adaptação, você protesta, você às vezes até disciplina alguns, mas a pressão é tão grande que vai enchendo a igreja, você aceita. Vai passar um tempo que aquilo que te incomodava já não te incomoda mais. Porque o Espírito Santo ele é sensível. E você precisa ter sensibilidade ao Espírito Santo. Ao ponto de quando você fizer alguma coisa errada, ele mesmo te confrontar. Ele mesmo te dizer, isso daí está errado. Mas quando você começa praticando coisas erradas, que não condiz com a prática da fé que as Escrituras te orientam, e você não consegue perceber que você fez errado, é porque a tua sensibilidade ao Espírito Santo já está cauterizada. Ao ponto de você não ser mais confrontado. Você insistiu tanto que aquilo não era errado, que aquilo não era errado, que aquilo não era errado, que agora está certo. Para você está certo. Mas você precisa tomar ciência e ter cautela, porque isso não vai te aliviar no dia do juízo. Isso não vai tirar de você o peso do teu pecado. Não é porque não te confronta hoje mais que você vai ser absolvido no dia do juízo. Porque você permitiu que a tua mente fosse cauterizada. Você permitiu que muitas coisas que é pecado, que é errado você praticar,
e você lutou contra, até com mais firmeza, porque você queria praticar, você queria fazer, você queria ser igual ao mundo. Então você lutou tanto por essa igualdade que hoje o Espírito não te confronta mais, você não tem mais essa sensibilidade. A culpa é da palavra? Não. A culpa é do Evangelho? Não. A culpa é do Espírito Santo que está te deixando viver de qualquer jeito? Não. A culpa é tua porque escolheu ser igual. Escolheu ser um caldeísta. Viver por aparência. Porque a aparência, quem nos vê e nos qualifica por aparência, é o mundo. Deus vê internamente. Sim, Deus vê internamente. Mas se o meu interno tem uma conduta santificada, isso vai refletir no meu exterior. Se no meu exterior não tem reflexo nenhum do que as Escrituras dizem, no meu interior vai ter? Se a própria Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto, ela está sendo bem categórica. O que está dentro reflete o seu exterior. Se o seu exterior está igual ao mundo, você precisa tomar cuidado. Não estou dizendo usos e costumes, estou dizendo abuso dos usos e costumes. Não é porque não está escrito que é pecado que eu tenho que ser igual ao mundo, que eu tenho que andar igual uma árvore de Natal. Não é porque a Bíblia não diz. Outro dia eu ouvi um irmão, até pastor, não estou falando mal de pastor, não, estou falando mal do que ele falou. Estou tentando corrigir o que ele falou, mas não vou dizer nome. Disse que na Bíblia fala, que na Bíblia não diz que mulher não deve andar com roupa de homem. Tem sim. Lógico, não é prescritiva, é descritiva. Foi numa época em que os sentinelas deviam vigiar as aldeias, mas com revezamento. Só que por preguiça, muitos desses homens, o que diferia a roupa deles para as roupas das mulheres, porque eles eram barbudos e cabeludos, de costa tirando o cinto, de costa ninguém sabia se era mulher ou se era homem. Então quando o sentinela cansado ia chamar o outro, o próximo, ele não sabia diferir. Então para não entrar no mérito de estar tocando em mulher alheia, acabava não chamando. E Moisés foi e falou que a partir de hoje homem vista roupa de homem e mulher roupa de mulher. Mas isso serve para os dias de hoje. Embora não seja prescritiva, seja descritiva. Porque descritiva é quando as escrituras ela se refere a um tempo, a um costume passado. Prescritiva é quando a Bíblia ela se refere e se relaciona com o ser humano de um modo geral. Mas se eu posso andar com uma... Mas a Bíblia fala sobre a sensualidade. Isso serve tanto para mulher quanto para homem. Não sejamos machistas. A Bíblia serve tanto para homem quanto para mulher. Porque elas, quando se refere a homem, é gênero humano. Não está falando especificamente para homem e nem deixando a mulher de lado. Ou, embora quando fala para mulher, não está falando especificamente só para a mulher. Porque se o homem cair naquele pecado que a mulher também caiu, ele também é pecador. Então, não vamos fugir muito do assunto. A sensualidade, a lascívia, que é um dos 10 mandamentos, continua sendo pecado. Porque você leva teu irmão ao escândalo. Serve para homem e serve para mulher. Vestir, vamos dizer, vestir de forma humilde, simples,
sem chamar a atenção? Como que é se vestir sem chamar a atenção? Um homem ou uma mulher que se veste para que outros olhem o teu corpo, não está se posicionando dignamente como um cristão. Que o corpo é teu, mas você tem um dono, que é o Espírito Santo. Se você usa seu corpo para que outros te cobicem, você comete pecado. Porque você levou o outro a cobiçar, que é um dos pecados, que é um dos 10 mandamentos, não cobiceis. Mas você levou o outro ao pecado da cobiça, tanto para homem quanto para mulher. Então sejamos diligentes, sejamos prudentes, vivamos a palavra, acima de tudo, vivamos a palavra, para que outros possam ver a diferença em nós, não no que falamos, mas no que vivemos e os outros veem nós vivendo. E que isso seja a luz que o mundo precisa, e que seja o sal, o tempero que o mundo precisa, a diferença que o mundo precisa ver. Sejamos nós a diferença que o mundo precisa, que nós queremos ver no mundo. Começando por nós. Deixe o seu like, a sua curtida, segue nosso canal, clica no sininho para que você seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo na plataforma. Obrigado, fica com Deus e a paz.